Hello everyone! O estudo da morfologia, ou seja, o processo de formação de palavras, nos permite conhecer novas palavras e reconhecer outras, e desta forma ampliamos a nossa capacidade vocabular, nossa capacidade de expressão. E na aula de hoje nós vamos falar sobre sufixos. Eu creio que todos nós já conhecemos e já sabemos o que é um sufixo. Words formatation, formação de palavra. Formação de palavras são os prefixos e sufixos, mas hoje nós iremos ver apenas os sufixos, que é o conteúdo que segue aí no livro de vocês. O roteiro da nossa aula, você já ouviu falar de words formatation? Isso aí eu creio que sim, que vocês já trabalham sempre, não é? Já deve ter visto os prefixos. Prefixos e sufixos. A nossa habilidade reconhecer sufixos comuns utilizados na formação de palavras em língua inglesa. Então, essa habilidade é o que a BNCC está repassando, mostrando, né? O que são os sufixos? São letras que nós adicionamos no final de uma palavra que alteram um pouco o significado delas. Que geralmente vocês veem um prefixo, aquele pedacinho de palavra que vem no início de uma palavra, né? Já o sufixo, ele vem após, no finalzinho. Por exemplo, a palavra feliz, ela pode ser infeliz e pode ser infelizmente, receber os dois ao mesmo tempo. Isso significa que quando um sufixo é adicionado, muda. Digamos aqui, a palavra beautiful. A palavra beauty, vocês sabem que significa beleza, né? A palavra beauty significa beleza. Porém, quando acrescentamos o sufixo full, ao final dessa palavra, temos beautiful. E o que significa bonito? Quando nós achamos algo lindo em inglês, nós usamos a palavra beautiful com o sufixo full. Portanto, é importante conhecer alguns sufixos, bastantes utilizados no inglês, para que você consiga expandir o seu vocabulário no idioma e usá-los da maneira correta. Vamos ver os principais sufixos de substantivos em inglês. Aqui tem alguns, esse, né? Esse sufixo, o significado dele é estado ou qualidade. Exemplos, privacy, fallacy, delicacy. Então, vocês observaram que todas essas palavras receberam esse sufixo aqui, esse, ó. A primeira palavra, a segunda e a terceira. Esse sufixo aqui, que ele demonstra estado ou qualidade. Na regra seguinte, nós temos os sufixos er, or, que significa alguém que, né? Exemplos, treina, protect e narrate. Então, todas essas palavras receberam os sufixos trainer, ER, protector, OR e narrate, OR. Continuando com o sufixo ist, que significa uma ação específica. Exemplo, science, scientist, recebeu aqui o final, sufixo IST, penest, e recepcionista. Então, todas essas três palavras receberam o sufixo ist. Mente, que também é um outro sufixo, que significa uma condição. Exemplo, argument, endorsement, punishment. Então, todas essas três palavras receberam
o sufixo mente. Não sei se vocês estão observando direitinho, se estão entendendo. Mas aí dá para vocês identificar, por isso que eu coloquei uma cor diferente, para ficar mais fácil para vocês entenderem o que é um sufixo. Continuando, nós temos tion e tion, que significa estado, quando a palavra tem essa terminação, né? Exemplo, abbreviation, concessionation e translation. Então, essas palavras receberam o sufixo tion. Continuando, veremos alguns sufixos de verbos em inglês. It, que significa algo que irá ou deve acontecer. Exemplo, regulate, eradicate e enunciate. Então, nesse caso aqui, ele não foi identificado com cor diferente, mas dá para vocês identificar o et aqui, ó, et nessa segunda palavra e et na terceira palavra, que é essas palavras que eu terminei de grifar, são os sufixos. E fly, if e fly, né? Também os sufixos que dá a ideia fazer ou se tornar, né? Exemplo, fly, terrify e satisfy, né? Nesse caso também, ó, exemplo, fly recebeu I, F, I, Y, né? Que é o sufixo, aqui era para ser um Y. E terrifle recebeu o FY e satisfy recebeu também o FY. E por último, confira alguns sufixos utilizados em adjetivos na língua inglesa. L, Y. Esses sufixos, geralmente eu expliquei numa aula aí anterior que foi dada, que todo sufixo, quando ele termina em L, Y, ele é aquelas palavras que terminam em mente, por exemplo, infelizmente, tal. Então, nesse caso, bem aqui, eles recebem o LY. Significa modo. Exemplo, extremely, currently, usually. Então, eles recebem o extremely, recebeu o sufixo aqui, né? LY, currently também e usually, certo? Então, aí são os sufixos que dá a ideia de mente, quando a palavra no português. Exatamente, viu? Extremamente. E continuando, nós temos aqui o sufixo able e able, que o significado deles é algo que é capaz de ser. Exemplo, edible, né? Presentable e abominable, viu? Tá aqui também as terminações, os sufixos. Não está grifado, mas dá para vocês identificar. Ao, que é o significado, algo que é pertencente. Exemplo, regional, gramatical, emocional, né? Pertencente de algo. E é isso, gente. The end quer dizer fim, né? Bons estudos e espero que vocês se aprofundam mais acompanhando no livro, tá? Segue a rotina direitinho para fazer todas as atividades. Escrevam tudo no caderno. Seguem o livro acompanhando no caderno, copiando para responder as atividades e não vão utilizar o livro para responder, tá? Ok? E eu irei estar acompanhando vocês no grupo. Bye, bye. Vamos estudar, e tirar 10.